E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu acho que eu já vi outro piauiense que fala isso. Enfim. E aí, pessoal, beleza? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto. Para quem me conhece, meu nome também é Carlos Alberto. Sou professor de língua portuguesa de vocês. Vamos agora para a nossa segunda aula. Aula de leitura, ainda sobre os gêneros poema e letra de música. Só que hoje nós vamos focar em na habilidade, né, que faltou a gente focar mais, a gente enfatizar mais na aula passada. Tá certo? Bem, mas como eu já havia explicado na aula anterior, o que a gente vai fazer de início todos os dias é o nosso projeto de fluência. No vídeo anterior, na aula anterior, eu fiz a leitura do texto para que vocês vissem, né, percebessem como é a entonação, como é a leitura, as pausas, né, a entonação de acordo com cada pontuação, enfim. Então, eu não vou fazer a leitura hoje novamente. Tá aqui o texto, é o mesmo texto, o poema vai semana. Só que dessa vez, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês façam a leitura em voz alta. Na aula anterior, na aula de ontem, a leitura podia ser silenciosa. Hoje não, leitura em voz alta, tá certo? Para a próxima aula, a recomendação já vai ser outra. Aguarde. Passando para frente, nós vamos fazer agora a correção da nossa atividade, da primeira atividade que a gente fez sobre a letra da música Asa Branca do Luiz Gonzaga, do Gonzagão. Então, mandei para vocês também no grupo o link, né, com o vídeo da música. É uma música bastante conhecida, acredito que vocês já tenham ouvido. Não custa nada ouvir mais uma vez, porque é uma música muito bonita. Então, todos ouviram, todos leram o texto. Vamos, vamos às questões e vamos à interpretação. A primeira questão diz o seguinte: releia a segunda estrofe da letra de Asa Branca. Que informações explícitas, ou seja, informações claras, evidentes, podem ser retiradas desse trecho? Bem, essa é uma das habilidades que a gente trabalhou, né? As informações explícitas que você pode tirar dos textos. Então, eu pedi para que vocês observassem a segunda estrofe, na segunda estrofe da letra da música de Asa Branca, e que informações claras a gente pode tirar desse trecho. A segunda estrofe é aquela que diz: que braseiro, que fornalha, nem impede plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Bem, pessoal, as informações explícitas, as informações claras desse trecho, a gente percebe com facilidade, né? Até porque as informações explícitas são essas, né? Aquelas que a gente nota com facilidade. Você olhou o texto, você consegue perceber, você consegue entender, tá certo? Então, coloquei como sugestão de resposta o seguinte: o que a gente pode perceber, né, como informação explícita do texto? Que a falta d'água, ou seja, a seca que eles enfrentavam, causou várias perdas ao eu poético, ao eu lírico desse texto. O que é que ele perdeu? Ele fala da perda do seu gado, dos animais que ele criava, e do seu alazão, né, do seu cavalo alazão. Ou seja, ele fala claramente dessas perdas que ele teve. Além disso, né, antes dele falar das perdas desses animais, ele fala o seguinte: nem um pé de plantação. Ou seja, não havia qualquer vegetação, né? A vegetação estava morta, não conseguia crescer, não conseguia prosperar. Todas essas são informações que a gente consegue perceber com clareza, com facilidade dentro do texto. Beleza? Sei que todo mundo acertou. Gostei das respostas que vocês me enviaram. Vamos para a segunda questão agora. Ainda sobre a segunda estrofe de Asa Branca. De acordo com o contexto desse texto, indique o significado das palavras braseiro e fornalha. Bem, mais uma habilidade, né, que a gente estudou, que a gente trabalhou, que é você entender o sentido de palavras, o sentido de expressões dentro do texto. O que é que significa braseiro? O que é que significa fornalha? Bem, braseiro, né, a brasa é um conjunto, é aquilo que você usa, por exemplo, no churrasco, né, o pessoal que gosta de fazer o churrasco, comer uma carninha assada. O carvão, né, queimando, aquilo ali é a brasa. A fornalha é um grande forno, né, onde se assam as coisas. Mas será que quando ele fala que braseiro, que fornalha, será que é porque
Ele vivia dentro de um forno gigante ou algo do tipo? Nada a ver, né, pessoal? Bem, essa é uma comparação que ele faz com a situação que ele vivia. O braseiro e a fornalha, todos eles são quentes. Então, é uma referência ao calor, ao clima, né, enfrentado naquele momento de seca. Então, essas palavras nesse contexto, elas significam que a terra está muito quente. Quente como a brasa, quente como uma fornalha, tá certo? Então, é perceber isso. Isso é uma coisa que eu falo bastante para vocês e sempre vou reforçar. Que as palavras elas têm determinado sentido. Né? Toda palavra tem significado, um ou vários significados. Mas, quando você muda o seu contexto, elas podem ganhar significados diferentes. Logicamente, né? Está relacionado com o significado original da palavra. Mas aqui a gente vê que ela tem o seu sentido ampliado. Certo? Partindo agora para a terceira questão. A letra dessa música é bastante poética, o que se nota pela forma do texto e por algumas expressões usadas ao longo da canção. Quando eu falo em forma do texto, é um texto escrito em versos, né? Característica dos poemas e também da letra de música. Assim, relendo a última estrofe do texto, digo o que significam os belíssimos versos: quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Bem, pessoal, aqui é uma metáfora, né, que ele usa e ele faz essa comparação, a comparação mental entre o verde dos olhos da Rosinha, a mulher para quem ele falava na letra desse poema, e o verde que tomaria conta da paisagem, o verde tomando conta do sertão. Quando isso acontece? Quando as chuvas voltam, quando volta a chover, quando a seca vai embora, então tudo volta a florescer, tudo volta a enverdecer, melhor dizendo. Então, essa expressão significa isso, que quando a terra estiver tão verde quanto os olhos de Rosinha, ou seja, o verde dos olhos dela, tanto quanto, né, o verde da terra estiver tão verde quanto os olhos de Rosinha, né, tudo verde ali, ou seja, quando a vegetação voltar a crescer por conta da chuva, aí ele vai poder voltar para a sua terra, voltar também para a sua Rosinha, certo? Gostei muito das respostas que vocês mandaram, viu? Olhei todas, gostei muito mesmo. Então, encerrada aqui a nossa correção, qualquer dúvida a gente resolve lá pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Agora nós vamos passar para o conteúdo da aula de hoje. Como eu disse para vocês, eu já coloquei para vocês ontem, né, na aula anterior, as habilidades que a gente estava trabalhando, as habilidades de leitura. Mas aqueles que são mais atentos perceberam que a quarta habilidade, né, ela quase não foi trabalhada, né? Eu comentei um pouco sobre ela no momento que apresentei para vocês, mas a gente não trabalhou não trabalhou nos textos. Por quê? Porque ela é uma habilidade um pouco mais rica e eu resolvi deixar essa aula de hoje somente para tratar dessa habilidade. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. O que é que acontece? São vários os textos que unem tipos de linguagem diferentes, juntando linguagem verbal e linguagem não verbal, juntando imagem e a parte textual propriamente dita, né? O texto verbal, com uso de frases, de palavras, enfim. Então são vários os textos que usam essa mistura de recursos, né? Para que a mensagem seja passada e, logicamente, para que a gente consiga compreender aquilo que está sendo comunicado. No caso dos poemas e das letras de canção, isso também é possível. Tanto com o uso de imagens na interpretação desses textos. Vocês vão lembrar que a gente fez uma atividade, não me recordo agora, me fugiu o nome do poema, mas que havia uma imagem que a gente conseguia associar a imagem que estava junto do texto àquilo que o texto dizia. Então a imagem ajudava na interpretação desse texto. No caso dos textos que eu trouxe hoje aqui para vocês, a forma em que o texto aparece, a maneira como ele está representado, ajuda na sua compreensão. São os poemas visuais. Então, esse primeiro, já nessa capa, vocês podem observar que o poema fala sobre o sol e o formato dos seus versos tem o contorno do desenho do sol, né? Aquele sol que a gente costuma desenhar, principalmente quando era criança, fazer aquele desenho mais simples ali no caderno. Então, os versos desse poema representam esse desenho, o formato do sol. O sol lá no alto, junto com nuvens de algodão.
grande, poderoso e reluzente, deixando o mundo todo quente. Então, aqui, para o entendimento desse texto, não vou ficar somente com os versos ou com as palavras. A maneira como esses versos são apresentados, a maneira como esses versos estão dispostos no papel, eles ajudam na interpretação, ajudam na leitura, no entendimento do texto. Então, o formato do texto, né, esse recurso, ajuda na compreensão daquilo que o poema diz, daquilo que o poema trata. Tá certo? Então, pessoal, para a gente observar esse recurso em um outro texto, eu trouxe aqui para vocês a letra dessa música que eu gosto muito, que é de um artista que eu admiro muito, que é o Arnaldo Antunes, está aqui a imagem dele aqui de fundo. A letra é o poema, a música é o quê? Vou fazer aqui a leitura breve do texto. Diz o seguinte: que não é o que não pode ser que, não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não pode ser, que não é o que. O que? O que? O que? Que não é o que não pode ser, que não é. Aparentemente, não quer dizer muita coisa. E realmente não quer. Por quê? O que é que o poeta fez aqui? Ele fez um jogo de palavras. Aqui o que mais importava não era o sentido do texto em si, mas o efeito sonoro que a maneira como essas palavras estão dispostas, elas vão provocar, elas vão causar. Lógico, só com a leitura aqui dos versos, né, talvez vocês não consigam perceber. Por isso é que, para que a gente perceba o efeito que essas palavras, né, que esse jogo de palavras provoca, eu trouxe para vocês a música. Vou mandar no grupo o link com a música para que vocês escutem acompanhando a letra. Então, ouçam a música lá pelo link que eu mandei, viu? Vocês parem o vídeo, vão lá ouvir a música acompanhando a letra, tá certo? Olha lá, eu espero vocês. Pode ir. Vamos? Tô esperando. Pronto? Já foi, né? Então vamos lá. Vocês escutaram a música. Acho que ouvindo a música é que a gente consegue perceber ainda mais clareza, né, o jogo de palavras que o poeta fez. Esse artista, o Arnaldo Antunes, como eu já falei, gosto muito dele. Ele transformou o refrão da música em poema. Então, nós temos aqui o verso: que não é o que não pode ser, que não é. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Bem, vocês ouviram lá a música e o que é que vocês perceberam? Que o refrão ele é repetido exaustivamente. Ele repete várias vezes. E é principalmente no refrão que a gente nota esse jogo de palavras que o poeta fez. Pois bem, aqui o refrão está em formato de círculo. O verso está no formato de círculo. Então o poema aqui ele é um poema visual. E observe o quê? Que a maneira como esse poema está disposto ajuda a gente a entender. Por quê? Quando ele escreve esse verso num formato de círculo, ele dá essa ideia de continuidade. Um círculo, vocês podem fazer aí o desenho, né? Perceba o desenho. Perceberam? O círculo, ele não tem fim, não tem começo e nem tem fim. E observe, se você olhar para esse verso, você pode começar a ler de qualquer palavra. Você pode escolher qualquer palavra para iniciar a leitura desse verso. E ele vai ter essa mesma ideia, essa mesma sensação de continuidade, de algo que não para, que vai se repetindo e se repetindo sempre. Então, o que é que a gente observa? Que a maneira como o verso está escrito, ela ajuda a gente a perceber com força esse jogo de palavras que o poeta produziu aqui com esse verso, tá certo? Fantástico, espero que vocês tenham gostado da música, eu adoro essa música. Pois bem, pessoal, agora é hora de exercitar, né? Vamos para a nossa segunda atividade, uma atividade simples também. O que é que eu quero que vocês façam? Eu coloquei aqui na sequência desse slide
4 poemas visuais para que vocês façam a leitura deles e interpretem, né? Os poemas a seguir usam a forma como as palavras e versos estão dispostos no papel para emitir significado. Então, ele está explorando, é explorada, melhor dizendo, essa habilidade que eu falei para vocês hoje. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Leiam esses poemas e interpretem, né? Diga o que é que vocês entenderam, o que é que eles significam. Considerando isso, considerando os versos, as palavras usadas no texto, mas também o formato que essas palavras apresentam quanto dispostas no papel. Aqui é o primeiro texto, né? Este é o segundo. Vocês podem parar o vídeo para fazer já a leitura e a análise, mas eu também vou mandar no grupo do WhatsApp esses textos, para que vocês possam ler com mais calma depois. Terceiro texto. Bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. E o quarto texto. Este poema, o infinito dos teus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, enfim. Aí vocês vão fazer a leitura observando não só as palavras que foram utilizadas, mas também, e talvez principalmente, o formato, né? O desenho que elas formam, o formato que elas apresentam, o que vai ajudar no entendimento desse texto. Tá beleza, pessoal? Então é isso. A aula de hoje mais curta, mais direta, até porque eu sei que a outra ficou muito longa, né? Acabei falando demais, mas é isso mesmo. Muito tempo longe de sala de aula, falando menos. Acho que eu estava com saudade de falar tanto assim, então acabei me empolgando demais no outro vídeo, né? Esse ficou um pouco menor, mas acredito que tudo tenha ficado bastante claro, né? Sempre lembrando, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente resolve lá pelo grupo do WhatsApp. Tá certo, pessoal? Então é isso. Acabou. Se encerrou a aula de hoje. Não esqueça, fique em casa. Se você puder, vocês podem, né? Então, fique em casa. Vamos nos proteger, vamos nos preservar, vamos nos cuidar. Tá certo, pessoal? Então, um abraço. Até a próxima aula. Em té.